Fala, meu querido aluno, minha querida aluna do Leite Vestibulares. Estamos aqui com a terceira parte da nossa aula que fala sobre cálculo estequiométrico. Nos dois primeiros vídeos nós vimos cálculos químicos, que estuda as grandezas necessárias para você aplicar no cálculo. E agora a gente vai entrar diretamente na parte de cálculo estequiométrico, na parte sobre características básicas, né, que são os casos gerais que vão envolver massa, volume molar, vai envolver quantidade de matéria. Enfim, cada questão ela vai trazer um padrão diferenciado. Como que você aprendeu a resolver um cálculo? Primeiro, você tem que verificar se a equação está balanceada. Essa é a primeira etapa. São 4 etapas no total. Primeiro, verifique o balanceamento. Depois você vai identificar quais são as substâncias que vão fazer parte do cálculo. Porque uma reação química, como a gente vai ver daqui a pouco, ela possui várias substâncias, mas você vai trabalhar apenas com 2 delas. Então, a segunda etapa é você verificar qual substância vai fazer parte do seu cálculo. Beleza. A terceira etapa, você tem que verificar quais grandezas serão trabalhadas, porque tem o número de mol, tem a massa molar, tem o número de partículas, o volume molar de 22,4 litros, então tudo isso eu tenho que verificar também. E por último, na sequência, a quarta e última etapa, eu faço um cálculo de regra de 3, beleza? Então não esquece, são 4 etapas. A primeira delas é você verificar o balanceamento. A segunda etapa é você verificar quais são as substâncias que vão fazer parte do teu cálculo, a terceira, quais são as grandezas, e a última etapa, uma regra de 3. Vamos para cá resolver a questão comigo. A questão 1 fala assim: qual a massa de CaSO4 formada pela reação de 25 gramas de CaCO3, que é o carbonato de cálcio? E a questão me dá os dados das massas dos elementos que compõem a reação química. Antes de começar, faça uma pequena interpretação. Todas as substâncias que aparecem antes da seta são classificadas como reagentes, e todas aquelas que aparecem depois são classificadas como produtos. A primeira etapa, você verifica o balanceamento da equação, tu tens que olhar elemento por elemento e identificar se todos estão equilibrados antes e depois da seta, no reagente e no produto, beleza? Então verifica comigo. Antes da seta, a quantidade de hidrogênios. Calma lá. Quando você balanceia uma equação, você deixa hidrogênio e oxigênio por último. Vai fazendo os elementos na ordem que eles aparecem, mas deixa hidrogênio e oxigênio por último. Então pula aqui o hidrogênio e vai para o enxofre. O enxofre eu só tenho 1 antes da seta, tá? Lembrando que esse 4 aqui é do oxigênio, certo? E quando eu vou para o outro lado, no produto, eu verifico também que o enxofre só tem 1 dele. Então ele está balanceado. Próximo elemento seria oxigênio, pula. Cálcio, tenho somente 1 antes da seta, 1 também depois da seta, está balanceado. Carbono, que vem na sequência, tenho somente 1 antes e tenho somente 1 também depois. Beleza. Verifiquei todos os elementos, ficou faltando só hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio antes da seta eu tenho 2 e o hidrogênio depois da seta eu tenho 2 também. O oxigênio antes da seta, pensa com calma, porque tem oxigênio nessa e nessa substância. Então tenho que retirar a quantidade do oxigênio das duas e somar para verificar o total no lado dos reagentes. Aqui eu tenho 4 oxigênios, aqui eu tenho 3, se você somar 4 com 3, 7. Então essa é a quantidade de oxigênios no reagente. Depois da seta, eu tenho aqui 4 com mais 1 oxigênio daqui e mais 2, também vai dar 7. Então todos os elementos estão balanceados. Já passei pela primeira etapa. E agora? Você vai identificar quem são as substâncias que fazem parte do cálculo. Como? Lendo a questão. A questão sempre vai te fornecer isso. Então, quando você lê a questão, ela já começa com a pergunta: qual a massa de CaSO4? Eu não sei a quantidade de CaSO4 e a questão quer que eu descubra. Então, vou fazer o seguinte. Onde aparece essa substância, CaSO4, eu vou colocar um X. Beleza? Por quê? Porque eu quero fazer o cálculo com ela, eu quero descobrir a quantidade desse CaCO3. Ok. Então, qual é a quantidade dessa substância? Formada pela reação, né, de 25 gramas de CaCO3. CaCO3 está colocado bem aqui no reagente. Eu vou trabalhar com 25 gramas e não coloca 25 aqui para você não esquecer. Beleza. Feito isso, você já identificou quais são as 2 substâncias que vão participar do cálculo. As outras, elas não me interessam, então eu vou até riscar elas, só para que a gente não se atrapalhe
no decorrer do nosso cálculo, tá bom? E retirando essas duas substâncias, terceira etapa, você verifica quais são as grandezas que devem ser trabalhadas. A questão pergunta qual a massa de CaSO4. Então, se eu pergunto qual é a massa, muito provavelmente a questão quer que eu dê uma resposta em gramas, né? Eu falo muito provavelmente porque pode ser também em quilos, pode ser em toneladas, tudo é unidade de massa. Mas aqui, como a gente não tem alternativa, a gente vai fazer o nosso cálculo voltado para gramas. Beleza. Então, para essa substância, eu sei que eu vou trabalhar em massa, vou trabalhar em gramas com ela. E para o CaCO3 eu vou trabalhar também em gramas, né? A questão me deu 25 gramas. Então eu já sei quais são as grandezas a serem trabalhadas. Para esse lado eu vou trabalhar com gramas e para esse lado eu também vou trabalhar com gramas. Ok. E agora, monta um cálculo de regra de 3. Professor, eu ainda não sei montar um cálculo de regra de 3. Olha só, eu sempre cito uma frase que serve para você gravar e para que você monte a regra de 3 de qualquer reação. A primeira linha da regra de 3 sempre vem da equação balanceada. E a segunda linha da regra de 3 vem dos dados da questão. Por exemplo, essa equação ela já é balanceada. Então significa que para essa substância você tem 1 mol e para essa outra substância você também tem 1 mol. Então a primeira linha vem da equação balanceada, você retira, para essa substância nós temos 1 mol e para a outra substância nós também temos 1 mol. Ok. Só que eu não posso trabalhar com elas em número de mols nessa questão. Porque, como eu já te falei, para essa substância eu estou trabalhando com gramas. Então, tenho que transformar esse lado aqui para gramas. Do outro lado, a resposta, o valor de x, vai ser também massa, gramas. Eu tenho que transformar também para gramas esse sulfato de cálcio. Como que eu transformo? Eu vou pegar os dados da questão e vou fazer o cálculo de massa molar para cada uma delas. Então, retira as duas substâncias, CaCO3 e a outra que é o CaSO4. Utilizando os dados da questão, o cálcio vale 40, então você substitui aqui. Eu só tenho um cálcio, então não vai ter problema nenhum, coloca 40. Mais a massa do carbono, que vale 12, só tem um carbono também, então você deixa 12, mais a massa do oxigênio, que vale 16. Só que eu tenho 3 oxigênios, então fica 3 vezes 16. 3 vezes 16 dá 48, com mais 12 dá 60 e com mais 40 dá 100. Então eu obtive uma massa de 100 gramas por mol. Professor, o que isso significa? Que para o CaCO3, no caso, carbonato de cálcio, 1 mol dele vai valer 100 gramas. Se na equação eu tenho somente 1 mol dele, eu vou substituir direto. 1 mol vale 100 gramas, então vamos colocar 100 gramas para cá. Beleza. Faz a mesma coisa com o CaSO4. A massa do cálcio aqui é 40, vou colocar em outra corzinha aqui para a gente não se confundir. 40, mais a massa do enxofre, que é 32, mais a massa do oxigênio, que é 16. Como tem 4 oxigênios, fica 16 vezes 4. 16 vezes 4 vai dar 64. 64 com mais 32 dá 96. 96 com 40 dá 136. Então eu vou ter 136 gramas por mol. Para o CaSO4, 1 mol vale exatamente 136 gramas. Como na equação balanceada eu tenho somente 1 mol dele, você vai substituir direto. 1 mol vale 136 gramas. Essa é a primeira linha da regra de 3, que, como eu falei, vem da equação balanceada. E agora você vai montar a segunda linha da regra de 3 com os dados da questão. Então, observa que 100 gramas está para 136, 25 gramas vai estar para x. Beleza. Montei o meu cálculozinho de regra de 3, agora é só resolver. O x multiplica com o 100, colocar para cá, vou ter 100x, que vai ser igual a 25, que multiplica 136. Beleza. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então x vai ser igual a 25 vezes 136 dividido para 100. Olha só, 25 e 100 são simplificáveis. Na verdade, o 100 divide por 25. Professor, eu posso pegar o de baixo e dividir pelo de cima? Pode.
Mas se você pegar o de baixo e dividir pelo de cima, o resultado da tua divisão fica embaixo. Então, 100 dividido para 25 dá 4. Mas aqui tu vai colocar da seguinte forma: 136 dividido para 4. Beleza? Tranquilo? E aí, para você dar a resposta, é só fazer o velho cálculozinho: 136 dividido para 4, 13 dividido para 4 dá 3, que dá 12, e sobra 1. 6 para cá, dividiu, deu 4. Então, 136 dividido para 4 deu 34 gramas. Beleza? Tranquilo? Galera, esse daqui foi um exemplo, uma questão sobre casos gerais de cálculo estequiométrico, e nas próximas aulas nós já vamos ver os casos específicos, tá bom? Beleza? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.